Boa noite a todo mundo que já se faz presente aí para a nossa live de hoje. A gente vai dar alguns minutinhos aí para o pessoal já chegando e já adiantando para todo mundo aí que, como a gente não tem aqui o passe presencial, a gente pede que as pessoas em casa peguem o seu copo com água e deixem aí do lado, porque a espiritualidade tem todo o trabalho de fluidificar essa água para que vocês possam consumir, como se fosse o passe que nós damos presencial aqui, como forma, né, de nós nos sentirmos mais interligados também com a espiritualidade. Então vamos deixar o copinho com água aí do lado, para que a gente possa no final usufruir também desse benefício que a espiritualidade nos traz, né? Hoje a gente trouxe aqui um tema, lembrando que no dia 30 de junho passado, um pouco mais de 10 dias, nós tivemos o aniversário de desencarne no nosso Chico Xavier, 18 anos. Parece que foi ontem, né? 18 anos já, no dia 30 de junho. Em homenagem ao nosso Chico, a gente traz hoje um pensamento dele para que a gente possa fazer as nossas reflexões. O título é Leveza e Simplicidade, Descomplicando a Vida. E nós, esse títulozinho e essa primeira coisa que a gente vai ler aqui, que é um pensamento do Chico, está no início do livro Feliz, a Felicidade Pronta para Entrar em Nossa Vida, do José Carlos de Luca, nosso querido companheiro espírita, autor de inúmeros livros, né, de lives, quase que toda semana. Quem puder acompanhar o José Carlos de Luca, eu recomendo, eu acompanho ele toda semana. Então, esse livro, Feliz, a Felicidade Pronta para Entrar em Nossa Vida, ele tem a primeira coisa que vocês vão ler lá é esse trechinho do Chico, que diz o seguinte: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Aprendi a deixar os dias mais simples e mais leves, e comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Do ponto de vista espiritual, Allan Kardec perguntou aos espíritos de luz se é possível sermos felizes aqui na Terra, enquanto encarnados. E a gente ouve muitas respostas, perguntando. Até para nós que somos espíritas, a primeira resposta é não, porque a felicidade não é deste mundo, né? Nós estamos aqui escutando isso, e a gente ouve dizer que nós temos que sofrer aqui para sermos felizes lá. E aí a gente começa a pensar, será que é assim mesmo? Será que a gente deve se contentar com esse tipo de pensamento? Porque é possível a gente ser feliz aqui, desde que a gente saiba que essa felicidade é uma felicidade que não é absoluta, é uma felicidade relativa. Ela não é uma felicidade em tempo integral, né, full time, como a gente costuma dizer. É uma felicidade tanto quanto possível de ser desfrutada no momento em que nós estamos aqui, né, nesse mundo de provas e expiações. Né? Nós não podemos alimentar a expectativa de sermos felizes sempre. E por uma simples razão, devido à nossa condição espiritual, espíritos em aprendizado que somos, imperfeitos, né, na infantilidade, na imaturidade ainda, espíritos que ainda sem sabedoria, né?
sem sabedoria de vivermos, de convivermos ainda uns com os outros, sem o discernimento, né? Sem moderação, sem o equilíbrio, né? A gente lembra da música do Cazuza que dizia exagerado, né? Jogado aos seus pés. Aqui quase todos nós somos assim, exagerados. Nós temos hábitos exagerados, nós comemos demais, nós trabalhamos demais às vezes, nós falamos demais, nós vivemos sempre nos extremos. Nós não temos estrutura para um tempo de felicidade perfeita. Né? Nós precisamos de desafios. No nosso planeta, que é um mundo de relatividade, nós precisamos ser desafiados, precisamos ser cutucados, precisamos, né, de algo que nos impulsione. Por quê? Por causa da nossa condição espiritual, que é também relativa. É muito simples. Né? Nós agimos como espíritos, como crianças agem encarnadas conosco. Né? A criança quer tudo na hora que ela quer, se possível, para ontem. Então, quando a gente se relaciona uns com os outros, imaturamente fazemos isso. Então, a nossa realidade, a nossa felicidade, ela deve ser relativa ao que a gente oferece. Se nós não oferecemos 100% para a vida não nos retorna com esse 100%. Né? Nós não podemos ter tudo ainda. Né? Nós precisamos aprender a lidar com as faltas. Nós precisamos aprender a lidar com os opostos, né, de uma maneira mais suave, mais leve, como diz o Chico. Nós aprendemos a lidar com a saúde quase sempre quando nós estamos doentes. Nós aprendemos a dar valor às pessoas quase sempre quando nós perdemos. Nós aprendemos a dar valor às coisas quase sempre quando elas nos escapam à mão. Né? Se esperar pela felicidade 100% com essas condições, nós vamos ter 100% de frustração. Nós vamos ter 100% de infelicidade. Que é aquilo que nós dizemos, né? Lei de causa e efeito. Se eu não dou, a vida não me retorna. Então, dentro desse contexto, é que Chico nos diz que ele aprendeu a ser mais leve. E olha o detalhe, né? O Chico nos dizendo que ele aprendeu. Chico está nos dizendo que ele está aprendendo. Se ele está aprendendo, né? Quem somos nós que somos ainda bem menorzinhos do que ele, né? Então, felicidade tem que ser aprendida. Tem que ser aprendida. Tem uma música, os mais velhos aí vão lembrar, que diz o seguinte: felicidade não existe. O que não existe na vida são momentos felizes. E é mais ou menos isso. Né? Mas a gente precisa, de alguma maneira, prestar atenção nessas pequenas felicidades que acontecem, e elas acontecem dia a dia. Né? Coisas espetaculares são bem-vindas. Aquela felicidade que nos traz uma euforia muito grande, são bem-vindas. É sempre bem-vinda. Mas a probabilidade de acontecer isso é menor, porque a gente já diz por quê, né? Pela nossa condição espiritual. Mas as pequenas felicidades estão acontecendo toda hora, todo dia, todo momento na nossa vida, e a gente precisa estar aberto para isso. Então, o primeiro aprendizado que isso tudo tem é que a gente deve reduzir as expectativas no que se diz respeito a essa felicidade plena. E o segundo aprendizado é que nós devemos estar atentos às pequenas felicidades que nos acontecem. E quais são elas? A gente acorda de manhã, abre o nosso olho e toca o nosso corpo e vê que a gente está ainda vivo, encarnado. Né? Acordar pela manhã seria um motivo de felicidade, porque muitos não acordam. Né? Muitos
já se encontram, vão despertar no mundo espiritual. Então, ter essa oportunidade de vivenciar aqui mais experiências para aprendizado, né, estarmos matriculados na Escola da Carne é uma grande felicidade, que às vezes nós não damos tanta razão para ela. Né, a gente ter um chuveiro para tomar um banho, um teto para nos abrigar da chuva, uma cama, um café pela manhã, acordar e ter alguém para conversar, até para brigar, né, porque tem gente que não tem. Então, ter o nosso trabalho, ter os nossos amigos, ouvir uma boa música, andar. Porque tem gente que não consegue nem enxergar, admirar a natureza. Então, são pequenas felicidades que nos acontecem todos os dias e a gente não se dá conta, porque aquilo faz parte do nosso cotidiano e a gente vai, até que alguma dor possa nos atingir, né? A gente parece que começa a passar a ver melhor a natureza, começa a admirar mais os momentos que a gente passa com os amigos, a dar mais valor à nossa cama, à nossa casa, porque estamos em processo de sofrimento. Mas quando estamos em equilíbrio, nós deixamos isso como se isso fosse algo que não tivesse valor nenhum. E são pequenas felicidades. Geralmente nós associamos a felicidade a relacionamentos e não a coisas. Por quê? Porque nos impactam mais. Impacta menos aquilo que nós temos, mas como nós nos relacionamos com os outros. Amigos, família, a gente ter harmonia, a gente ter a convivência, o trabalho comunitário, um trabalho voluntário, impacta menos a fama, os bens, o status que nós adquirimos. Né? Isso, na verdade, é comprovado pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria, que nos diz que relacionar com os outros independe, né, da condição financeira, social de cada um. Né? Então, abrir o coração para as pessoas nos promove, nos provoca um ganho emocional fantástico, até em termos de saúde. Hoje em dia, saúde é considerado bem-estar físico, mental, social e espiritual. Né? Então, por isso é que Chico nos diz que é preciso ser mais leve, buscar ser mais leve. Né? E será que a gente é leve? O que é ser leve? O que é uma pessoa pesada? Para a gente poder ter ideia disso. Aquela pessoa que está todo tempo criticando, mal-humorada, que está pessimista, negativa, que tem uma previsão sempre sombria das coisas. Né? Leve ao contrário. Leve aquela pessoa tolerante, aquela pessoa compreensiva, bem-humorada, que não se leva muito a sério. Isso é uma coisa muito importante, a gente não se levar a sério. Quem nos diz isso é o próprio José Carlos de Luca. A gente tem que fazer aquela coisa tudo certinho o tempo todo. Quem não se leva muito a sério, né, não se culpa tanto, não fica cobrando das outras pessoas. Então, a pessoa pesada, ela atrai energia negativa. E se atrai energia negativa, nós sabemos como espíritas que também vai levar uma vida pesada espiritualmente falando, porque vai atrair para si, né, aqueles que são semelhantes, aqueles espíritos que vão junto estar vibrando na mesma negatividade. Então, por isso que o Chico nos diz aprendi, o Chico dizendo, aprendi a ser mais leve com o passar do tempo. Né? Diz um psicanalista que, segundo Freud, né, que é o pai da psicanálise, a psicanálise promove a diminuição das infelicidades desnecessárias. A infelicidade, a diminuição das infelicidades desnecessárias. Então, deixar de ser infeliz por razões que não valem a pena. Essa é a função. Né? Tem coisas que realmente fazem a gente infeliz. Né? Por exemplo, a perda o desencarne de uma pessoa
que é muito próxima, que é muito querida, vai nos trazer um certo pesar, uma certa infelicidade. Mas vejam quantas infelicidades desnecessárias nós carregamos todos os dias. Uma das coisas que a gente faz muito é ficar remoendo, ruminando coisas do passado, lá de trás. Tá tudo bem, lá atrás machucou, lá atrás doeu, mas aquilo já acabou. Aquilo já acabou. Hoje não tem mais. É uma história, faz parte do passado. Mas a gente guarda aquilo e traz aquilo para os nossos dias como uma forma de infelicidade desnecessária. É uma infelicidade desnecessária. Nada vai modificar o que já aconteceu. E a gente fica apegado àquela história, né? Aí você com isso se torna uma pessoa pesada, amargurada, infeliz, perdendo a oportunidade de viver as pequenas felicidades que nós já falamos anteriormente, né? Então, nesse sentido, é que Chico nos diz, que Chico nos fala em deixar os dias mais leves. Mais leves. Outro psicólogo, chamado Richard Carlson, ele diz que, vou ler aqui, felicidade é mais um deixar partir a infelicidade do que um esforço para obter a felicidade. Deixar partir a infelicidade, porque se a gente deixar partir aquela infelicidade, que não me traz nada, não me acrescenta nada, né? A gente já, por si só, traz para perto da gente algo que seja um pouco mais leve, um pouco mais descomplicado. Né? Porque não é porque alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria, que eu tenho que ficar remoendo aquilo. Né? Não é porque alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Como é que eu posso controlar, por exemplo, o que os outros pensam de mim? Como é que eu posso controlar, por exemplo, o que os outros falam sobre mim? Você se preocupar com isso é desnecessário. É uma infelicidade desnecessária. Como é que eu controlo o que os outros pensam sobre o que... Você não tem controle sobre o que os outros pensam, você não tem controle sobre como eles agem. Então não tem jeito. É como se eu tivesse querendo trazer para perto de mim uma infelicidade que não está ao meu alcance resolver. Né? E como é que eu deixo que isso aconteça e me afete a ponto de eu me sentir infeliz, de eu de repente, paralisar as minhas ações? Né? Então, trazer para próximo da gente uma infelicidade desnecessária. E por que a gente está falando isso? Porque a gente faz isso todo dia. Lembra lá atrás quando a gente disse, nós somos espíritos ainda infantis, imaturos. Quem que faz isso? Toda hora são as nossas crianças, né? E a gente age assim com os nossos semelhantes, tentando ensinar as nossas crianças a não agir assim com a gente. Por isso, Chico nos fala em ser mais leve, né? Mais descomplicado. Quer um exemplo de como a gente pode ser mais leve, como a gente pode ser mais descomplicado no nosso dia a dia? A gente procurar esquecer um pouco dos nossos problemas, das nossas infelicidades, que a gente viu aqui, que muitas delas são desnecessárias, e passar a se interessar pelos outros. Que às vezes têm realmente problemas, que às vezes têm realmente, né, infelicidades. Uma doença que não tem como a gente agir e resolver, uma necessidade do que é básico, que nós temos praticamente todo dia e que essa pessoa não tem, o que comer, o que beber, onde um teto para se abrigar. Então, se a gente começa a se preocupar com os problemas relativos às outras pessoas, né, e vai atrás, de alguma maneira, de auxiliar, né, entre parênteses, caridade, fazer algo de nós em favor dos outros, a gente fica um pouco mais leve.
Experimente. Um pouquinho que a gente pode fazer, vocês vão ver que dá para ficar mais leve. Se preocupando com os verdadeiros problemas, mas os outros, a gente olha menos para os problemas da gente. Mas a gente fica o tempo todo, né, esperando uma oportunidade melhor, uma condição melhor para poder fazer isso. Ah, se eu ganhar na loteria, a gente costuma dizer sempre isso, eu escuto as pessoas dizerem, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar muitas pessoas. Né? Às vezes nem joga, mas se ganhasse, diz que ajudaria. Se eu pudesse ter tempo, se eu trabalhasse menos, eu ia me dedicar mais às outras pessoas. E nunca sai do lugar. Né? E nunca sai do lugar. E muitos pensam assim, ganham na loteria, né? E depois perdem tudo. Se a gente vê as pesquisas daqueles que ganharam fortunas em loterias, nós vamos ver que muitas dessas pessoas, né, se distanciaram dos amigos, aproximaram de pessoas que interessavam muito mais nas posses materiais e se deram mal, muitos perderam tudo. Né? Então, esperar ganhar na loteria para ajudar os outros é uma forma muito cômoda de ficar inerte, de ficar parado, de não sair do lugar. Então, você não precisa de muito para poder auxiliar. Você lá vai e faz o que está ao teu alcance fazer. Né? Com o bem material que você tem, com a tua vontade de auxiliar, ensinando de alguma maneira, não esperando saber tudo. A gente não precisa saber para poder ensinar. A gente precisa aprender para poder ensinar. Nós precisamos ensinar para poder aprender. É diferente. Se você não abrir o seu coração para isso, o Divaldo nos diz que se a gente não abrir o coração para a caridade, para se relacionar melhor com as outras pessoas, algum cardiologista vai fazer isso para a gente mais tarde. Né? O médico vai fazer isso por você. Vai te abrir no meio, mas aí é para abrir o teu coração para uma outra necessidade. Então, descomplica. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o minuto seguinte. Nós estamos aqui fazendo essa live, não sei se daqui da porta para fora eu posso ter um infarto ali e não ter mais a condição de estar encarnados aqui. Nós não sabemos. O minuto seguinte da nossa vida. E se você for ver e isso acontecer, você vai ver que aquele dinheiro que você guardou na poupança não vai adiantar de nada agora mais. Né? Aquela taça de cristal que a gente guarda para tomar um vinho especial, num dia especial, também não vai servir de nada quando você se vê fora do corpo. Né? Aquele perfume que você guardou para uma ocasião especial também, que você usa muito pouquinho, ele vai ficar lá no frasco, você não vai poder usar ele mais. Aquele carro que você deixou na garagem para não andar muito com ele, porque você precisava vender ele mais tarde por um preço melhor, e a gente faz isso muito, né? Não gastar muito o carro, porque depois eu pego um preço melhor nele, ele vai ficar para tua esposa, para o teu irmão, para o teu sobrinho, para algum parente. Às vezes eles vão vender, e vão vender pelo preço que você não queria. Então, ainda mais nos tempos que nós estamos agora vivendo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, fica, né, evidente isso. Para quê? Você não sabe se vai ou se não vai desencarnar logo. Outra coisa, para que brigar tanto como a gente anda brigando ultimamente, né? Só para que a gente possa ter razão, mesmo que você tenha razão, né? O que é melhor? Ter razão ou ter paz? Então, descomplicar nesse sentido. Quando a coisa começa a exaltar, vai ler um livro, vai ouvir uma música, né? Descomplicar para não se envolver com essa negatividade toda, né? Com essa energia negativa que envolve toda a discussão, toda essa polarização que existe. Nós estamos vendo isso na política,
E nós, como já dissemos no começo, somos por si só extremistas, né? Intensos. Nós não sabemos guardar o silêncio, né? Escutar e não desenvolver aquilo que não vai levar nem nós nem ninguém a lugar nenhum. Ponderação, né? Ter uma vida mais sóbria. Então, trabalhar essa leveza é o que fica do que nós estamos aprendendo com essa palestra de hoje, né? Com o que nos diz o livro lá do José Carlos de Luca, de onde eu tirei algumas coisas aqui. Feliz, deixa eu ver o nome aqui, do lado de cá. Feliz, a felicidade pronta para entrar na nossa vida, José Carlos de Luca. Então nós precisamos trabalhar essa leveza dentro da gente, como diz o Chico, de dentro para fora. Não deu de um jeito, vai de outro. Né? Às vezes um jeito mais simples, às vezes o efeito vai ser o mesmo, gente. Então, é assim que a gente vai ser feliz. Dentro da relatividade da felicidade aqui, nós podemos encontrar essa felicidade, né? Abrindo mão da infelicidade. Certo? Que a gente possa, de alguma maneira, refletir sobre coisas tão simples e que nós complicamos tanto e que o nosso amigo Zé Carlos de Lucas nos traz com tanta simplicidade como a gente tentou passar aqui no dia de hoje, na noite de hoje. Tá bom? Vamos, nesse minutinho, então, que nós estamos encerrando, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que a nossa água fluidificada também está aí para nos trazer esse equilíbrio tão necessário. Então, vamos encerrar com agradecimento, como a gente sempre faz, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais uma noite em que nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, por essa casa que abre as portas para todos nós, para sentirmos essa energia que a espiritualidade que está aqui junto com a gente nos traz. Agradecer pela presença do Evangelho nas nossas vidas, pelos enviados de Jesus, nossos irmãos espirituais, pelo nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual que está sempre conosco, nos ouvindo, nos atendendo na medida do possível. Vamos agradecer pelas pequenas felicidades que temos todo minuto, toda hora no nosso dia, pelas pequenas coisas que nos fazem sentir a presença de Deus na nossa vida e afastarmos gradativamente essa infelicidade desnecessária da nossa vida, para que nós nos tornemos mais leves, para que nós nos tornemos mais descomplicados, para que nós sejamos mais irmãos, mais solidários, para que não façamos discussões por conta de coisas pequenas, para que não tenhamos depois que tomar atitudes que a gente possa se arrepender. Para isso, buscando sempre equilíbrio nas ações, nos pensamentos, procurando essa ligação com a espiritualidade, que é leve também, que é descomplicada. Né? Nós sabemos dessa ligação fluídica que nós temos, na maneira como nós nos comportamos com a espiritualidade que nos rodeia, que nos cerca. Então vamos transmitir isso àqueles também que ainda complicam muito, que ainda se infelicitam muito. Quem sabe, sendo exemplo para eles, sejamos também partícipes daquilo que Jesus espera de cada um de nós como verdadeiros cristãos. Então que vocês todos tenham uma ótima noite, que vocês sintam essa paz que nós estamos sentindo aqui, que essa água fluidificada traga a vocês a saúde necessária ao corpo, ao perispírito e ao espírito,
e que na próxima quarta-feira nós possamos estar aqui mais uma vez reunidos para refletirmos em torno de todos esses assuntos que nesses tempos difíceis possam nos trazer um pouco de paz, um pouco de serenidade, um pouco de leveza, um pouco mais de descomplicação da nossa vida. Certo? Boa noite, que todos tenham muita luz e muita paz.